Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Alô, Catarina, Olá, Andreia. como é que tu Estás bem? estás? Estou a recuperar assim de uma gripe ou de uma constipação, não sei ao certo. Então ainda estou assim com a voz um bocadinho anasalada, mas estou bem, assim de forma geral, acho que estou numa fase boa. E tu, Sim, estamos as duas então um bocado anasaladadas. não é? Pronto, hoje a conversa vai ter outro tom, hum, mas sim, também está tudo bem. Estamos a rolar sempre. Olha, estou aqui super entusiasmada para falar sobre o tema que nos traz aqui hoje. Foi um tema proposto por uma das nossas ouvintes, o que nós agradecemos sempre as vossas sugestões, as vossas interações, porque estamos aqui mesmo para isso, para comunicar convosco, para trocar, para servir, e sempre que vocês nos dão dicas do que é que gostam de ouvir ou de que tema é que gostariam que nós falássemos, isso ajuda-nos imenso, não é, Cat? Sim, por isso é que nós também pedimos o vosso contributo, não é? Também para podermos ir um pouco ao encontro daquilo que vos faz sentido a vocês. E esta sugestão foi feita até por uma ouvinte que já tem partilhado connosco estar a gostar de algumas dos nossos episódios, Uhum. que foi a Diana Gomes, e ela fez-nos uma sugestão, que Uhum. foi a educação emocional para adultos, como ajudar adultos que não sabem gerir emoções. E nós achamos logo muito interessante este pedido, não Uhum. é? Surgiram-nos logo aqui montes de ideias, Uhum. e era sobre este tema que nós então gostávamos de falar hoje, não é? É isso. Obrigada, Diana, pela sugestão. Ah, então, podes repetir, só para a frase ficar como? Sim, como ajudar adultos que não sabem gerir emoções. Hum, Isto é uma grande questão. é uma grande questão, até porque eu diria que a maior parte dos adultos ahm, não aprendeu a desenvolver essas skills, não é? Essa competência de gerir as suas próprias emoções. Até porque, para nós sabermos fazer isso sozinhos, é porque já o fizemos acompanhados vezes suficientes para começarmos a ter confiança hum, em como fazer isso, não é? Em como lidar com as emoções. Então, olha, boa. Sugiro começarmos assim. Uh, para aprender a gerir as emoções, eu diria que assim o primeiro passo é livrar-nos um bocadinho daquilo que nos impede de aprender a geri-los, não é? Sei lá, talvez derrubar aqui assim alguns mitos ou algumas crenças que possa haver em relação a emoções. Estou aqui a pensar por exemplo, que para já adorei a palavra que ela utilizou, gerir emoções, né? Porque a maior parte das pessoas fala muito em controlar as emoções, né? Como se fosse algo sobre o qual nós tivéssemos controle Uhum. e sobre o qual fosse possível gerir a intensidade, como quem aumenta ou reduz o volume carregando num botão, não é? Infelizmente, nós humanos não funcionamos assim, não sei se é infelizmente ou felizmente, talvez seja felizmente. Somos um ser muito íntegro, ou seja, que está tudo aqui como se fosse uma orquestra, não é? Tudo organizado e tudo conectado. Portanto, é muito importante que para aprender a gerir as emoções, acho que o primeiro mito é achar que fazer isso é não senti-las de uma forma desconfortável, desagradável ou muito intensa. Não é? Tipo,
Ou seja, eu já sei gerir as minhas emoções quando já não me exalto tanto, quando já não grito, quando Quando não fico já com raiva. quando fico com raiva ou quando estou triste e consigo chorar, mas sozinha, tipo, ou quando alguém me magoa e eu consigo lidar com aquilo sem me sentir magoado com o outro, né? Acho que as pessoas querem muito o racionalizar as emoções, ok? E acho que este gerir emoções não é de todo racionalizá-las, não é de todo deixar de as sentir, hum, é aprender mesmo. Ou sentir com menos intensidade, que é Ou o que sentir às com vezes menos intensidade, tipo, agora a minha raiva não vai ali ao nível 10, que é o nível é. em que eu já me passo da cabeça. A partir de hoje, eu ali no nível 2 começo a perceber que ela está ali e pronto. E depois dou, dou assim espaço a sentir outra coisa, não é? Ao medo, por exemplo, estou com medo de algo e os meus pensamentos começam a disparar frases de cuidado, vê lá, se calhar é melhor pensares melhor, não faças isto, olha que não sei, o quê, né? E eu consigo perceber, não, calma, estou com medo, só preciso de ativar a minha coragem. Tipo, Sim, acho que não é assim, de forma mecânica, e ainda bem. Gerir as emoções é, sobretudo, aprender a identificá-las, ok? Identificá-las é perceber o que é que estamos a sentir, onde é que estamos a sentir no nosso corpo, né? Que sinais no nosso corpo nos está a dizer que aquela emoção está ali. E aprender a gerir emoções é muito mais a criar, desenvolver capacidades de criar um espaço para sentir tudo o que estamos a sentir sem ficarmos assustados com isso ou sem achar que vamos perder o controlo do nosso comportamento. No fundo, não é controlar as emoções, mas é aprender a lidar com elas de uma forma em que seja possível continuarmos responsáveis pelo nosso comportamento. Se estás a sim, pensar assim em mais algum mito em relação às emoções? agora só estava aqui a pensar em algo que tu estavas a dizer, não é? Na questão do identificar, porque eu acho que realmente as pessoas ehm, querem logo passar para a parte da gestão das Uhum. emoções, sem muitas vezes irem ao que tu estavas a dizer, que é realmente identificar o que é que se está a Então, sentir. mas espera aí, nós já vamos ao passo a passo para gerir as emoções. Vamos agora falar aqui dos Ok, mitos que nos impedem, de aprender a geri-las. Ou seja, estou aqui a pensar coisas que realmente às vezes nos impossibilitam de aprendermos a fazer isso que sim. vamos Eu propor sei a um seguir. grande, Diz lá. que é que há emoções boas e emoções más. Boa, não é? Que há Este é um emoções mito. que são socialmente aprovadas e ok de tu sentires, não é? E por isso são as Uhum. tais chamadas emoções positivas. E que Sim, emoções e são boas essas? de se sentir, não é? Uhum, Eh, e que há emoções que são más de se sentir, não é? Portanto, nós temos tendência a achar que as uhum. emoções boas e positivas são não é, a alegria, não é, a satisfação, A gratidão, sim, a o confiança. carinho, Uhum, e temos tendência a olhar para, se calhar, para a aversão, para o medo, para a raiva, para a tristeza, como emoções uhum, menos boas. uhum, E isto realmente é um mito que é logo muito condicionador, uhum, porque quando eu estou a sentir estas emoções, não é? E isto muito associadas a crenças que eu tenho de que as emoções não são todas boas, uhum, hum, eu mal perceba que eu estou a sentir, vou logo querer eliminá-la, vou logo querer, não uhum, é? Não querer sentir aquilo, porque aquilo não é uhum, bom para mim, uhum. Acho que uma e coisa isto, que pode ajudar aí é tirar logo essa avaliação de bom ou mau, não é? uhum, Hum, e perceber que todas são úteis, não é? Todas têm uma utilidade, todas nos estão a servir, e querem o nosso maior bem a todo momento. O nosso corpo é muito inteligente a procurar a homeostase. Portanto, as emoções servem-nos para demonstrar o que é que nos está a tirar ali
daquela homeostase. Sendo que essa homeostase, esse equilíbrio interior, não é? Essa calma, não é uma neutralidade em relação a tudo. Não é o estar sempre. O nosso corpo não gosta nem de estar muito eufórico, muito feliz, nem de muito triste, muito deprimido, não é? Então procura sempre ali um meio termo que é mais fácil de gerir e de sobreviver assim. Então, Sim, e entender que se aquela emoção nos está a surgir naquele momento, é porque eh, é para nos ajudar de alguma forma, é porque serve um aquela emoção propósito. já foi útil para nós num momento semelhante, entendido, Uhum, não é, pelo nosso cérebro como semelhante, uhum, e ele vai buscar, olha, aquilo, não é, numa situação tu sentiste isto e isto ajudou-te, uhum, e vai buscar outra vez para nos ajudar e para nos dar aqui algum alerta. uhum, O estar a negá-la é não estar a ver isso. Portanto, uhum, por isso é que nós gostamos muito mais de falar em emoções agradáveis e desagradáveis de se sentir ou de se viver. Não é? Claro que uhum. todos nós concordamos que há emoções que não são tão agradáveis de se sentir, mas se Sim. elas aparecem é porque realmente. É mais agradável eu sentir-me corajosa e sentir-me ousada e sentir-me confiante do que estar a sentir-me com medo, insegura, hum, incapaz, não é? E, e, e nem sempre essas emoções que me deixam desconfortáveis são, são emoções que eu vou gostar de estar a senti-las, não é? E que eu vou gostar de estar a geri-las. Não é? Sim. Olha, eu acho que outro mito que existe aqui à volta das emoções e que pode impedir-nos realmente de darmos este passo de consciência, de nos tornarmos responsáveis pelo que estamos a pensar e a sentir, não é? Enquanto adultos, acho que é aquela ideia de que aquela dicotomia de que ou eu guardo tudo para mim, porque não vou estar a magoar o outro, não quero ser agressivo com o outro, não quero magoar ninguém, então vou para aquele perfil mais de a pessoa que implode, não é? De que guarda Uhum. tudo para si, que vai acumulando tudo. Há pessoas que fazem tanto isso e se bloqueiam de sentir tantas emoções que o corpo parece que começa só a ter uma forma de as expressar, né? Sei lá, estou aqui a pensar pessoas que tentam implodir muita raiva. É muito normal que o corpo aprenda só a expressar tudo como tristeza, porque talvez é a única forma que essa pessoa se permite sentir, né? Ah, por outro lado, temos aquela atitude que, ai não, eu não vou guardar nada, porque guardar para mim é tipo, é eu estar a acumular, né? Tipo, é eu estar a ficar aqui mexido. Então olha, vou dizer tudo o que me passa na cabeça, vou dizer tudo como aos malucos, né? Vou. Nem sequer me vou importar qual é o impacto do meu comportamento no outro, porque pá, não vou é guardar isto para mim, porque isto está a ser muito desconfortável aqui dentro. Então, aqui, o que nos pode impedir de lidar com as nossas emoções com mais consciência é realmente esta dicotomia de não é seguro expressá-la com os outros, então vou guardá-las todas para mim, ou não sei o que fazer com elas, então vou disparar para todo lado. Pode ser que alguém saiba o que é que há de fazer com isto que eu estou a sentir, não é? E aqui acho que o mito pode ser derrubado quando percebemos que, enquanto adulto, ninguém é responsável pelo nosso comportamento e pelo que estamos a pensar e a sentir. Ninguém, vai cuidar de nós e vai-nos regular e vai-nos conter, temos que ser nós a fazer isso. Essa responsabilidade é nossa, pois. Exatamente. Uhum. Mas que também somos um ser social e que nos corregulamos uns aos outros. Então, guardar tudo para mim, fazer o meu processo todo sozinha, resolver internamente ou racionalizar internamente tudo o que estou a sentir e já percebi qual é a minha necessidade e já percebi o que é esta emoção está a querer dizer, também não é uma coisa que me aproxime e me torne mais capaz
de estar consciente das minhas emoções e de ter relações mais saudáveis. É uma coisa que às vezes me pode isolar mais, é uma coisa que às vezes me pode colocar mais para dentro e sem e sentir que ninguém me compreende, que ninguém me ouve, que, que estou sozinha ou que estou a sós. Então acho que o grande mito é achar que só há estas duas formas de De, lidar com as emoções, não é? Ou guardar tudo para si, ou, ou reagir e disparatar para tudo quanto é lado. Não é? como é que é aquela frase que nós gostamos muito, que eu agora não me estou a lembrar bem? É: nós temos o direito de sentir tudo aquilo que estamos a sentir. E isso não nos dá o direito de fazer Isso. tudo o que queremos fazer com o que estamos a sentir e a pensar, não é? Uhum. Eu acho que essa frase é muito boa para nos colocar neste espaço de consciência e de assumir a nossa responsabilidade, que é ponto número um, e já vamos falar então de gerir as emoções em adulto. Há uma grande diferença em, primeiro, eu dar-me espaço e legitimidade para sentir o que estou a sentir. Esta, para mim, é uma das práticas que mais me ajuda a autorregular as minhas emoções. É eu, para mim, a sós, não na conversa com o outro, normalmente colocar a mão no meu peito, respirar fundo pela barriga e dizer: Ok, eu tenho o direito de me estar a sentir assim. É válido eu estar a sentir-me assim. Porque muitas vezes o nós querermos estar a discutir com o outro, o querer ter razão, o querer convencer o outro do nosso ponto de vista, é muitas vezes essa validação da nossa experiência interna. É muitas vezes uma tentativa de procurarmos essa validação do que está a acontecer connosco, não é? Ou De que. seja, Uhum, o que estás a dizer é que se nós adotarmos esse papel, não é, logo de realmente a validarmos aquilo que estamos a sentir, uhum, já não vamos para a relação com o outro de uma forma mais, não é acelerada, mas mais descontrolada, porque uhum. já tivemos essa validação primeiro por nós, é isso? Sim, eu acho que sim. E também acho uma coisa, acho que não precisa de ser sempre só de uma maneira ou de outra. Por exemplo, vamos imaginar nós as duas, né? Agora estamos aqui a conversar as duas e começamos a exaltar. Se eu vejo que estamos as duas, a ficar incapaz de continuar a conversa a partir de um ponto saudável, o ideal se calhar é retirarmos dessa conversa. É dizer, é assumir a minha responsabilidade. Olha, Catarina, eu já estou a ficar muito irritada ou muito cansada, ou já não estou a conseguir dizer algo produtivo sobre isto. Eu preciso mesmo de parar, respirar fundo, voltar a ganhar perspectiva e voltar a este assunto a partir de um outro lugar, com mais clareza, com mais calma. Hum, então, eu só posso comunicar isto contigo se eu perceber o que está a acontecer comigo, não é? Se eu por acaso vejo que temos uma relação que há espaço para autenticidade. E tu até estás com recursos para aguentar ou para lidar com a minha reatividade, eu posso me corregular contigo, não é? Tu até podes dizer, André, olha, estou a ver que estás a ficar um bocadinho acelerada, está tudo bem, é ok, estás-te a sentir assim. Olha, vamos respirar fundo e vamos encarar isto, talvez de um outro ângulo. Acho que estamos as duas a precisar. E isto é corregulação, não é? Eu não preciso de dizer-te: "Olha, vou sair", não é? E depois voltar a entrar, porque as 2 conseguimos fazer isso em conjunto. Então, acho que é muito importante este para ganhar esta primeira competência, é importante esta capacidade de autoobservação. O que é que está a acontecer comigo? Esta capacidade de observação do contexto, neste caso do outro, o que é que está a acontecer com o outro, e o que é o melhor a fazer agora, não é? Então, respondendo aqui um bocadinho à pergunta da Diana, é Diana? Sim. O que é que nós podemos fazer para ensinar adultos a gerirem as suas emoções? Primeiro, ajudar a derrubar estes mitos que falámos aqui um bocadinho anteriormente, né? De que as emoções, hum, são controláveis
ou então que geri-las é não senti-las como desagradáveis ou desconfortáveis, não é? Tipo, agora já sei o nome das emoções, já sei perceber qual é a minha necessidade, então agora para mim vai ser tranquilo senti-las e passar por elas e voltar ali na neutralidade, não é? Num espaço de não contacto com as minhas emoções. Hum, Depois decaem emoções positivas ou negativas, e então que sair daquela dicotomia de ou eu calmo e sou autossuficiente e não preciso de ninguém e guardo tudo para mim e fico ali a conter-me emocionalmente, ou eu sou reativo e despejo tudo nos outros, não é? E que só há essas duas formas de lidar com as emoções. Então acho que a primeira coisa é derrubar estes mitos, para limparmos assim o campo da informação, para depois então podermos começar a colocar sementes novas que tragam-nos novas possibilidades e que nos deixem mais flexíveis perante as emoções, não é? Ou seja, no fundo, lá está, é alterar, é mudar de crenças que não validam as emoções Uhum. para crenças que validam, não é? E Isso. que nos. Lá está, só o simples facto de dizer não, todas as emoções são válidas, não é? Uhum. Só isto já ajuda realmente a eliminar alguns destes mitos que nós estivemos aqui a Sim, falar. porque sais da resistência à emoção e entras na conexão. Ou seja, sempre que tu estás muito resistente ao que tu estás a sentir ou ao que outra pessoa está a sentir, a conexão quebra-se. Nós, como seres humanos, precisamos de nos sentir conectados. Uma boa forma de nos sentir conectados é através das emoções, não é? Pronto. Imagina que eu estou a sentir muita raiva. Uma boa forma de entrar em conexão comigo é começarem a sentir raiva também e estarmos ali os dois irritados a conversar. Outra forma de entrar em conexão comigo é reconhecer que eu estou com raiva, ajudar-me a regular nisso, ou perguntar se eu preciso de um minuto para me acalmar e depois continuarmos em conexão. Não é? Então, sempre que eu não estou preparada para acolher as minhas emoções, para senti-las, eu estou a rejeitá-las, não é? Estou a resistir a estar a senti-las. E a resistência vai sempre gerar falta de conexão. Eu não vou conseguir. Da resistência só pode gerar duas coisas, não é? Ou conter-me até implodir, não é? Até eventualmente isso explodir, e depois podemos falar de algumas das consequências, talvez noutro episódio, de estar sempre a calar as emoções, de suprimi-las, de não expressar o que sentimos e etc. Ou então eu vou começar a explodir por tudo e por nada e vou tornar-me uma pessoa extremamente reativa, não é? Seja um caminho, seja do outro, é sempre algo que me afasta, não é? Que me deixa menos consciente e é sempre algo que me desconecta de mim mesma e das minhas emoções e dos outros. Então aqui o primeiro passo é isto, é derrubar estes mitos, validar todas as emoções como úteis, independentemente de as gostarmos de sentir ou não, de estarmos mais à vontade com umas do que com outras, de ser mais fácil para nós umas do que outras, não é? E acho que o primeiro passo é realmente este derrubar mitos. Depois, acho que a seguir há coisas que nós podemos fazer enquanto adultos, sozinhos, por nós mesmos, ou seja, há hábitos de vida que podemos criar, há rotinas que podemos ter que nos tornam mais conscientes, que nos tornam mais capazes de lidar com o que estamos a sentir, que nos ajudam a desenvolver hum, a autocompaixão, a autoempatia, a gentileza, que nos ajudam a mudar a forma como falamos connosco e, por consequência, a forma como falamos com os outros. E há coisas que eu sugiro, trabalhar com um profissional, não é? Trabalhar com outra pessoa que nos ajude a esse caminho de aquisição de competências. Até porque é aquilo que eu estava a falar, não é? Nós somos um ser social e precisamos desta interação com o outro para aprender a regular as emoções, não é? Se eu não aprendi isto em criança, em adulto eu vou precisar de ter experiências suficientemente em número suficiente, com outras pessoas que consigam acolher
essa minha autenticidade e ajudarem-me a redirecionar a minha energia nesses momentos e que me ajudem a reconhecer o que estou a sentir e porque estou a senti-lo, para que eu faça isso vezes suficientes para já conseguir depois então fazer a sós, não é? E este trabalho não precisa de ser feito, sempre ou um ou o outro, pode ser feito os 2. O facto de estares a trabalhar com um profissional não impede que tenhas os teus hábitos diários, muito pelo contrário. O facto de estares a fazer essas rotinas sozinhas também não invalida em uma situação específica que estás a ter um desafio no trabalho, que está-te a despertar muita reatividade, ou passaste por uma perda, ou passaste por uma situação muito difícil. Estou aqui a pensar num divórcio, numa separação, ou, ou numa desilusão, e sentes que não tens ali nenhum espaço seguro à tua volta para desabafar e para te regular. Talvez aí seja ok chamar um profissional e teres ajuda para regulares aquele teu momento, para aprenderes a lidar com aquele teu momento, hum, num espaço que é seguro e em suporte com outra pessoa. Isto faz sentido, Cat, a ti também? Sim, sim, eu acho que realmente é importante nós percebermos que isto de ser um adulto, não é? Que saiba gerir as suas emoções, implica mesmo algo diário, não é? Algo que Uhum, pode não estar muito consciente, mas que nós todos os dias temos que procurar fazer de alguma forma, que foi um pouco aquilo que nós até estivemos a falar até agora, não é? uhum, Que práticas diárias é que nós podemos ter? Realmente não negar as emoções, não é? Portanto, perceber o que é que estamos a sentir, acolher o que estamos a sentir, uhum, dar espaço, uhum, validar, não é? Dizermos a nós mesmos, não é? Olha, tendo em conta o que tu estás a pensar, não é? É natural que estejas a sentir isto, dá-te um tempo, não é? E depois percebe o que é que queres fazer com isso. uhum, Uh, Também nós temos as duas um pouco esta perspectiva também, não é? Deste cuidar de nós no todo, uhum. que tudo tem impacto também na forma como nós nos sentimos, não é? Portanto, Isso. se eu estiver mais desperta para todas as minhas necessidades, não é? Físicas e não só, eu vou estar se calhar vou estar a cuidar de mim também emocionalmente, não é? Portanto, Uhum, se eu dormir bem, se eu me nutrir uhum, bem, não é? Se eu cuidar do meu corpo, da minha saúde e também cuidar daquilo que daquilo que me rodeio, não é? Das uhum, informações que eu vou absorvendo, uhum, uh, isto tudo depois tem impacto não é? Nos recursos depois que nós vamos ter para uhum. realmente lidar com aquilo que estamos a sentir. Não é? Sim. Ainda era o que nós estávamos a falar um pouco em off, não é? Claro que se eu estiver com muito sono, se calhar não vou lidar com emoções que são tidas para mim como mais difíceis de lidar, não é? Ou que são mais desagradáveis, não vou Uhum. lidar da mesma maneira que se calhar tiver tido uma noite boa Descansada, de não é? descanso. Sim. E acho que nós também temos que ter esta noção. Portanto, não é porque também houve um dia que eu consegui, não é, consegui identificar, consegui validar, consegui até perceber e ter uma atitude mais consciente com aquela emoção, que eu vou Uhum. conseguir fazer aquilo sempre. Hum, É, Depende muito. acho que assim a primeira coisa para aprender, e isso pode ser feito sozinho ou acompanhado, bem, coisas a fazer sozinha, né? Eu estou a pensar agora a mim enquanto adulta. A primeira coisa a fazer sozinha é acompanhar pessoas que produzam conteúdo ou que te deem informação sobre consciência corporal, não é? O que é que se passa com o teu corpo, de que forma é que isso influencia a maneira como tu te sentes, e que falem muito sobre autocuidado, não é? E autocuidado nestas três esferas, na parte física, na parte mental e emocional e na parte espiritual, não é? Nós, como seres humanos, não estamos desconexos, não é? Somos um sistema altamente integrado e, e o contexto exterior e interior que tu te ofereces tem muito impacto, hum,
em todas as áreas. Por exemplo, se o teu autocuidado físico está um bocadinho desequilibrado, ou seja, se os teus hábitos de vida em relação à alimentação, em relação a sono, em relação a sedentarismo, ao exercício físico, em relação à nutrição, a comer alimentos nutritivos, naturais, que venham mais próximos da natureza possível, tu vais estar perante um ambiente interno, perante um contexto interno que é mais favorável a tu estares mais consciente, mais presente, com mais capacidade para lidar com as emoções, não é? Se estás perante um ambiente mais hostil, que é um corpo que não está descansado, que não está nutrido, que está sedentário, que está com muita tensão, com muita inflamação, assim com alguns sintomas até do intestino desregulado, é muito normal que tu acedas a um ambiente interior muito mais difícil de gerir, muito mais difícil de cuidar. Então, sim, os hábitos de vida, inspira-te em pessoas que te ajudem a ter hábitos de vida que te promovam um ambiente mais saudável, em que é mais fácil tu estares consciente, tu estares capaz de lidar e acolher-te nesses momentos, não é? Pensando que isto não é uma coisa estática e neutra, ou seja, eh, estes hábitos são coisas que vais construindo ao longo do tempo, não é? Com calma, e também não é achares que porque estás a fazer isso, então quando estás a sentir uma coisa má, ou salvo seja, não é? Estás aqui, ai não, então já não estou a fazer bem. Não, vais é a ter mais capacidade de lidar com isso, não é? Estou aqui a pensar nos momentos que para mim estive mais reativa, não é? Porque aquilo que estamos a falar é da diferença entre estar. A grande diferença entre gerir emoções e não saber geri-las é, ponto número um, o nível de consciência que temos de nós mesmos, a consciência física do nosso corpo, não só dos hábitos que temos com ele, mas também das sensações que estamos a sentir neles. A maior parte de nós, adultos, está muito na mente, estamos muito distraídos, ou com conteúdos que estamos a consumir, ou com o que estamos a pensar, e temos muita iliteracia em relação ao corpo. Que sensações é que sentimos? Temos pouco vocabulário para descrever isso, estamos pouco habituados a perceber no nosso corpo o que é que está a acontecer com a nossa respiração, com os nossos ombros, com os nossos músculos, com o nosso abdômen, com o nosso peito. E recuperar essa consciência corporal é uma das formas de te ajudar a estar consciente do que estás a sentir, não é? Então, Sim, identificar os sinais, não é? Do nosso é corpo. isso. Acompanhar pessoas que produzam conteúdo sobre isso e te ajudem a ter informação sobre ti mesmo, para que depois possas fazer o trabalho de campo que ninguém pode fazer por ti, que é observar-te e aprender. Ah, porque ninguém vai ser tão especialista em ti como tu, não é? Ninguém vai ter a informação interna que tu tens sobre ti, ninguém vai entender o que estás a pensar e o que estás a sentir, seja no corpo, seja onde for, como tu, só tu podes saber isso, não é? Então acho que o primeiro passo a fazer sozinho é esse, é procurar pessoas que possamos estar constantemente, diariamente, se possível, em contacto, para aprendermos mais sobre como fazer isso. Depois é criar hábitos de vida saudáveis para nós. E esses hábitos de vida passam muito por, ponto número um, eh, do ponto de vista mental e emocional, trazer a nossa atenção para dentro e não para fora. Não é? Nós temos muitos estímulos fora de nós que chamam a nossa atenção e ocupam e gastam a nossa energia, não é? O que está a ser dito nas redes sociais, o que está a acontecer nas notícias no mundo, não é? As séries, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa rotina, as pessoas com quem vivemos, tudo isso nos puxa para fora de nós. E é importante equilibrar isso também com momentos para estarmos com a atenção voltada para o que está a acontecer dentro de nós. Né? O que é que estou a pensar, o que é que estou a sentir, como é que está o meu corpo agora, onde é que sinto tensão, onde é que sinto relaxamento, onde é que sinto um espaço a abrir, como é que estou a respirar, a minha respiração está mais superficial, está mais profunda, como é que estão os meus maxilares, como é que está o meu pescoço. Quando eu começo a trazer a minha atenção e a treinar a minha atenção para dentro, eu vou treinar esta habilidade de reparar mais em mim e o que está a acontecer comigo. Andreia, e se calhar também é importante
irmos fazendo isso não em momentos aleatórios, por exemplo, não estarmos à espera, porque realmente nos momentos em que se calhar estamos assim Sim, com isto é a uma emoção prática mais diária, não é? é Eu isso. estou a propor uma Sim, mas prática diária. Não estou sim, ou a seja, de propor, ok, estou a fazermos. ter uma discussão com alguém e agora vou reparar o Agora que deixa-me é que está a ver, pois é acontecer isso. dentro de mim. Ou seja, é irmos treinando isto com pequeninas coisas e até pode ser com emoções mais desagradáveis, mas até com coisas mais corriqueiras, não é? Tipo Sim, com emoções mais trânsito. desagradáveis, mas com ambientes uh, que ainda assim sejam seguros ou confortáveis para eu gerir. sim, é isso. Se calhar uma discussão com o meu marido ou com a minha esposa não é o momento ideal para eu estar a fazer isso se não tenho não tenho muito treino, não tenho muita prática de o fazer. Se calhar, pá, olha, agora está-me a irritar este post que li aqui no Instagram, ou está-me a irritar aquilo que o jornalista está a dizer. Ou estou no trânsito e, epá, e que parvoíce, só me apetece abrir a janela e chamar todos os nomes àquela pessoa. Ok, Sim, então deixa-me reparar, deixa-me aproveitar esses momentos em que o estímulo, a minha resposta ao estímulo é um bocadinho mais controlada e há ali um bocadinho mais de espaço, para eu então aprender a praticar trazer a atenção para dentro. O que é que estou a pensar sobre isto? O que é que estou a sentir? Onde é que no meu corpo estou a sentir isto? Então, treinar esta capacidade no dia a dia, e isto é mesmo uma prática que podemos colocar como intenção, não é? E não achar que isto é algo que se aprende só num curso, ou só num retiro, ou só numa formação, ou só em sessões com um profissional, e depois não, este trabalho diário e de casa fica dispensado porque sim, foste fazer essas coisas. Não, isto é mesmo um trabalho diário, não é? E quanto mais tu fores consistente nesse trabalho diário, mais prática tu adquires a fazer isso. Então acho que as primeiras coisas são essas, a fazer sozinha, é buscar informação de qualidade, que me ajude a reconhecer o que preciso fazer, criar hábitos de vida saudáveis. Um deles é ter esse tempo de autocuidado e de desenvolver a consciência sobre mim mesmo. O outro é pegar nos pilares da saúde, não é? Seja ela física, emocional. Sabemos que há coisas que são transversais à saúde e ao bem-estar, seja ele emocional, seja ele físico. Sei lá, estou aqui a pensar no exercício, estou aqui a pensar na nutrição como, e na saúde do intestino, estou aqui a pensar é, no no estar em contacto com a descanso, natureza, no apanhar sol, no descanso, em fazer coisas que me que, divirtam, que que me gostamos. que Sim, gostamos, que me deem prazer, não é? Tudo isso são hábitos de vida saudáveis que se eu os colocar em prática, e tem que ser um trabalho de eu comigo mesma, tem que ser um trabalho de cada um dos adultos a fazer sozinho, porque são coisas que ninguém vai poder fazer por ti. Tudo isso vai-te ajudar a tornar-te mais capaz de aprender a gerir as tuas emoções. E depois aqui acho que aquele trabalho que estávamos a propor, que pode ser feito com um profissional, é aquele trabalho que tu estavas e muito bem a dizer ali no início de aprender a identificar as emoções, o que se, sim, porque nós, não é? a nossa sociedade não tem uma linguagem emocional muito presente, não é? Nós somos Uhum. muito, estamos Analfabetos, não muito, é? sim, estamos muito aquém de perceber e nós quando muitas vezes perguntamos, ai, o que é que estás a sentir? Nós, por norma, andamos sempre ali naquelas emoções que são Uhum. mais conhecidas e que a maior parte das pessoas verbaliza, mas se calhar, lá está, com um profissional com alguma orientação, nós conseguimos ir um bocadinho mais específico, não é? Conseguimos ser mais específicos Sim. e esta especificidade também nos permite realmente perceber Uhum. o que é que está por detrás, não é? Porque é que aquela emoção surgiu especificamente, não é? Às vezes pode ter a ver com questões, não é? Do nosso passado, com a nossa história, porque às vezes ir aí também pode ser importante para Uhum. desconstruir aqui algumas questões que nós associamos àquela emoção em específico, não é? Por exemplo, estou a Uhum. pensar na vergonha, não é? Portanto, às vezes nós temos muita dificuldade em nomear que estamos a sentir vergonha porque associamos a vergonha a um episódio. E Uhum. isto pode ser tudo questões inconscientes, não é? Nós Uhum. podemos não ter noção
que é este o passo que dá. Mas associamos, não é, algo a este sentimento e não queremos voltar lá. Não Sim, queremos voltar. Por isso é que nós estávamos a dizer que realmente há situações em que podemos ter que procurar apoio para que nos ajude, não é? sim, olha, se nós estamos a sentir que, hum, que não estamos bem e que de forma regular até nos sentimos muito sozinhos, ou sentimos que não temos ninguém com quem falar, ou que ninguém nos compreende, ou sentimos que estamos a explodir por tudo e por nada. Se calhar esses são bons momentos para procurar um profissional que nos ajude a entender melhor, a ter um espaço seguro para falar e que essa pessoa nos ajude a fazer este trabalhinho de identificar o que estamos a sentir, quais são as necessidades por trás, às vezes identificar como é que estamos a sentir em relação ao que estamos a sentir. Pois Né? é, isso é a tal questão, o que é que Uhum. nós associamos àquela emoção, não é? Às vezes eu estou a sentir, sei lá, estou-me a sentir triste por estar outra vez magoada, ou estou a sentir-me com raiva porque não quero estar a sentir-me triste. Não é? Então, às vezes, é perceber, ter alguém que faça de Google Tradutor, não é? Sobre a nossa experiência interna, e isto é altamente organizador. Não é? Então, alguém que nos dê vocabulário, que nos ajude a entender o que estamos a sentir, que nos traduza estes pensamentos e estas sensações em nomes, em palavras, que nos ajudem a organizar essa informação. E esse trabalho pode ser feito então com um profissional. Um, Estamos a passar por um momento difícil para nós, sei lá. Estou a pensar nos momentos que a mim e a Andreia me levaram a procurar ajuda. Olha, às vezes quando tenho desafios numa relação específica e sinto que não é, ok, não é com a pessoa com quem eu estou problemas na relação que eu vou conseguir corregular-me e entender e ganhar perspectiva sobre o que é que está a acontecer dentro de mim e o que é que está a acontecer na relação com o outro. Então, nesses momentos pode ser útil eu fazer umas sessões com alguém que me ajude a entender isso. E já aconteceu, sejam relações profissionais ou pessoais, eu procurar ajuda porque aquela relação estava-me a trazer alguns desafios e eu, a sós, comigo mesma, ou não queria estar a levar aquilo para outros grupos, não é? Não queria estar a desabafar com amigas, porque também conheciam outra pessoa, ou não queria estar a desabafar com colegas de trabalho, porque é um assunto mais pessoal. Então, acho que nesses momentos é válido Sim. procurar ajuda e suporte. E momentos que emocionalmente foram muito intensos e impactantes para mim e que eu senti que precisava de um suporte emocional para lidar melhor com aquilo. Estou aqui a pensar quando tive as perdas estacionais, procurei ajuda. eh, quando, quando fiquei sem emprego e tive que recomeçar do zero. Foram assim momentos em que me ajudou ter alguém e um apoio profissional que me orientasse e que me ajudasse a organizar e acho que este autocuidado emocional e mental de pedir ajuda e de ir até um profissional que nos oriente, que nos ajude, que nos dê esta capacidade de aprendizagem, é uma forma de gerir as nossas emoções. É uma forma de aprender a lidar com as nossas emoções. Ahm, Sim, por exemplo, há um bocado estavas a dizer, não é? Isto tem tudo a ver, por isso é que nós também começamos por falar na questão de nós nos conhecermos, porque uhum, realmente há momentos da nossa vida que nós, se formos fazendo este trabalho, percebemos, opa, não estou a conseguir lidar com esta situação, não é? uhum, Eu própria também já procurei apoio numa fase da minha vida em que estava mesmo a sentir que não estava a conseguir lidar com uma situação familiar, por exemplo, de uma forma que para mim fosse, que eu estivesse a conseguir depois lidar com o resto à minha volta. uhum, Não é? E acho que às vezes também o facto de socialmente haverem situações que são normalizadas,
também não nos dão espaço para nós às vezes podermos estar a sentir aquilo que estamos a sentir. Uh, Como por Queres dar um exemplo exemplo, específico? sim, sim, eu estava a pensar em dois até, pronto, relacionados, que é, por exemplo, eu tive alguma dificuldade, por exemplo, em engravidar também da minha primeira filha. E as pessoas todas, não é? É aquela questão, mas quanto mais tu pensas nisso, mais difícil é. Yeah. Começam a dar-te E, e conselhos em vez de espaço para sentir o que estás a sentir. sim, porque era natural que eu estivesse frustrada, Uhum. até percebendo que não havia nenhuma causa física. E pronto, por exemplo, foi uma fase em que eu procurei ajuda, porque realmente percebi. Claro que eu tenho noção que quanto mais uma pessoa pensa nisto, mais difícil depois é. Mas as coisas Uhum. não são assim também fáceis de. E acho que as pessoas normalizarem, a intenção é boa, não é? Eu Porque a acho que intenção nem é é que. normalizarem, Catarina. É, é, é não estarem confortáveis em estar com a dor do outro. Nós temos muita dificuldade com verdadeira empatia, sem querer Sim, salvar o outro do que está a sentir, sem querer. E por isso é que eu digo que às vezes é mesmo importante termos a ajuda de um profissional sim, procurarmos alguém que que vai consiga ficar oferecer esse confortável, é espaço, isso. não é? De Uhum. verdadeira empatia, porque a empatia é o quê? A empatia é eu estar com o outro enquanto ele sente o que está a sentir, enquanto ele passa por aquela montanha, seja lá russo ou não, o que for, de emoções que está a sentir, e eu dou-lhe esse espaço seguro, sem o querer salvar, sem o querer tirar dali, sem achar que ele não vai dar conta de estar a sentir o que está a sentir, só ajudando aqui com algumas técnicas ou de respiração, ou de correlação, às vezes olhar olhos nos olhos e estar a validar o que a outra pessoa sente. Então, tudo isso são experiências que saem da resistência, uma forma de resistência ao que o outro está a sentir e que quebra a conexão, é precisamente essa, é tentar salvar o outro do seu problema. É tentar resolvê-lo, é tentar desvalorizar o problema, é tentar dizer que já passou, é tentar dizer que assim não é assim nada, tipo, tu vais ver que vais conseguir. E naquele momento o que nós precisamos é de alguém que esteja connosco ali e não alguém que nos queira tirar dali. Porque senão nunca Sim, aprendemos a ir para aquele lugar de uma forma segura, com a confiança de que vamos sair e de que vai passar. Que é o famoso está tudo bem e não estar tudo bem. Porque eu sei sim. que agora não está bem, mas depois vai ficar, não é? Sim, é E dar espaço para nós pormos cá para fora aquilo que uhum, estamos a sentir, porque realmente só vamos conseguir dar o outro passo quando conseguimos libertar mesmo aquilo yeah, que estamos a sentir. E realmente, às vezes, no nosso dia a dia, pronto, há circunstâncias, não é? Há momentos que uhum, podemos não o conseguir fazer, não é da forma como queríamos, uhum, mas depois podemos encontrar esse momento. Eu já senti várias vezes que ainda não tinha chorado tudo aquilo que queria chorar, não é? isso. Porque uma pessoa, não é? Se estamos no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, Uhum, e eu já tive muitas vezes esta sensação, "Bem, preciso de chorar, ainda não consegui, foi ter um tempo uhum, e um espaço para chorar, mas é preciso, nós precisamos de chorar, não é? Se estamos a sentir que precisamos de chorar, precisamos. E está tudo bem, não é? E é sim. realmente isso que nos vai ajudar, E até se calhar podemos depois a encontrar gerir. estratégias. Agora até posso partilhar algumas das estratégias que utilizo comigo, a sós. Olha, eu, por exemplo, eu tenho um hábito de quando estou muito desconfortável e quais são os meus sinais de reconhecer que estou desconfortável com uma emoção. Ou estou super acelerada, ali adita, não é? Viciada no fazer, ou estou a sentir-me muito ressentida em relação ao outro. Algo que o outro disse, algo que o outro fez, algo que o outro não fez, algo que o outro não disse, não é? Sempre que eu vou para esse espaço, eu percebo, ok, estou a precisar de espaço para perceber o que estou a sentir. Então eu tenho algumas playlists no meu Spotify, por exemplo, se é algo que me está a irritar, eu tenho a playlist da raiva com músicas para eu poder
dançar de forma tribal, de mandar uns gritos, deitar cá para fora, de abanar o corpo. A raiva pede muito este movimento mais vigoroso. Se é um momento que eu estou-me a sentir mais triste, mais magoada, mais ferida, eu vou pôr músicas que são mais reguladoras da criança interior, que músicas que trabalham ali um bocadinho a sensação de desamparo, de abandono, de rejeição. Então eu já crio playlists de músicas que me ajudam a ter um espaço para sentir aquela emoção, não é? E não tem mal nenhum eu ir procurar uma vibração que esteja alinhada com o que estou a sentir para depois poder sair daí. Ou então vejo um filme que já sei que me emociona, que me deixa triste, ou que me vai conectar com aquela emoção de saudade, ou que me vai conectar com aquela emoção X ou Y que eu estou a precisar de sentir. Então podemos ter estas estratégias de ouvir filmes que já sabemos que nos ajudam naquele mood, ouvir músicas, hum, ler livros. Há livros, por exemplo, quando eu estou-me a sentir assim, muito, com muito medo, com muita insegurança, e estou muito crítica em relação a mim ajuda-me sempre a ler o livro da Brené Brown, da autocompaixão e da vulnerabilidade, porque é um livro que me volta a colocar com espaço para acolher o que estou a sentir, né? Então é isso, às vezes é aprendermos a criar espaços seguros fora de nós para também tenho aquelas pessoas que eu já sei que quando estou-me a sentir de determinada maneira sobre determinado assunto, posso ligar para elas, sempre se calhar, quando estou com desafios hum, na minha vida pessoal em relação à parentalidade ou em relação ao casal. Eu sei que tenho aquela amiga e aquela que eu vou ligar para desabafar sobre estes temas. Quando estou a sentir alguma coisa em relação ao meu trabalho, eu sei que tenho aquela amiga e aquela que posso ligar para desabafar e falar sobre isso. Então é nós também começarmos a identificar nas pessoas os espaços seguros que elas nos oferecem para falar sobre determinados temas. E, Olha, a e, e mim va- ajuda muito escrever, por exemplo. isso, Escrever o que estou a o que estás a pensar e o que estou a sentir, sentir. gravar áudios eh, para ti mesma, para ouvires mais tarde e ganhares perspectiva sobre isso, se não fores muito escrever, ou se não tiveres muito esse hábito, ou se tiveres medo que alguém veja ou leia o que tu escreveste. Hum, acho que tudo isso são formas de expressar e de comunicar que te ajudam a organizar e a ganhar espaço. Há pessoas que o fazem pela arte, não é? O Uhum. pintar, o fazer Dançar. músicas, não é? Portanto, Uhum. há pessoas que também são boas, não é? Trazerem cá para fora o que estão a sentir através da arte. Sim. Portanto, cada um de nós tem que descobrir um pouco aquilo que. Às vezes fazer uma massagem, por exemplo, a massagem como é uma forma super reguladora, o toque é uma forma muito reguladora até de libertar emoções. Às vezes o fazer uma massagem ajuda-nos a libertar tensões que nem sabíamos que estavam ali. Ou pontos ali mais de energia acumulada que nem percebíamos. Às vezes o ir fazer uma massagem é muito normal, às vezes sentirmos o corpo a tremer, ou sentirmos com sono, ou sentirmos depois a chorar. Estamos a libertar coisas que precisamos. Então, são tudo formas de autocuidado emocional que são importantes e válidas para aprender a gerir. Eu já estou contente por termos substituído o controlar por gerir. Eu agora sugeria trocarmos o gerir por acolher as emoções, Isso, não é? E de sim. palavrinha em palavrinha vamos nos aproximando daquilo que nos conecta a nós e à nossa experiência interna e aos outros e à sua experiência interna. E vamos deixando esta resistência e este distanciamento, e esta racionalidade em relação àquilo que estamos a sentir. Hum, parece-me que está aqui um episódio assim já com muita informação. Boa, não é? Sim, acho que sim. E quem nos está a ouvir, depois diga-nos se realmente isto ajuda ou não, porque nós às vezes também já estamos tão, não é habituadas, mas já falamos disto com outra naturalidade e se calhar pode não ser tão simples de perceber ou, não é, Uhum. ou de operacionalizar. E se realmente, até depois de ouvirem este episódio, ficaram com curiosidade ou gostavam de aprofundar algumas das questões que nós falamos aqui, Uhum. pronto, já sabem que também estão sempre à vontade para o fazer, para partilharem connosco.
para nós também Envie podermos. a mensagem no Sim, Pode Mais Amor, ou então mesmo no Instagram da Catarina, e ou no no da meu, Andreia. ou gostava que escrevessem mais sobre isto, ou gostava que falassem mais sobre as emoções, ou como é que hábitos de vida são saudáveis, ou Sim. que músicas é que vocês usam para trabalhar a tristeza, ou tudo isso são informações que nós podemos partilhar. Há um filme muito giro, não é, infantil, que é o Divertidamente. Eu até acho que é para Eh, adultos. sim, pois, porque as crianças, sim, aquilo, dependendo das idades, capta-se diferentes coisas. Sim, E diferentes fases da vida também, porque não é, exato. uma pessoa vê aquele filme várias vezes e vai sempre, se Sim. calhar, buscar aquilo que naquela altura precisa. Mas é um bom filme para se ver com curiosidade, não é, Uhum, que aborda um pouco esta questão mais das emoções base e qual é que são os propósitos dela. E a tristeza tem ali um papel muito, muito bonito uhum. depois de se perceber, não é? Acho que é um bom filme, se vocês quiserem explorar, acho que é um bom filme para ver, não achas, André? Acho que é assim. Sim, é um filme que eu recomendo a vários clientes meus, ah, até porque eu acho que olha, é um dos filmes que eu recorro quando estou com dificuldade de abraçar a minha tristeza, porque Sim, bom, a alegria para mim é uma emoção muito confortável e agradável de estar, é onde eu me sinto mais eu, e este sentir-me mais eu nada mais é do que estar à vontade naquilo, não é? Hum, e no meu percurso pessoal, o abraçar a tristeza de uma forma sem mergulhar nela e afundar-me, mas também sem a rejeitar e fugir dela, não é? E isto é muito importante. Esta capacidade de nem me afundar e fundir com as minhas emoções, até não haver espaço entre quem sou eu e quem é ela, e eu fazia muito isto com a alegria, e sem rejeitar ou sem querer fugir, como eu fazia muito com a tristeza, não é? Então é um filme que eu recorro para me dar permissão. Eu choro, babo e ranho sempre que o ping-pong está a cair no esquecimento da Riley, não é? sim, Portanto, é um filme que eu recomendo muito, mesmo para clientes e tudo verem, porque dá nomes às emoções, o mostra para que é que propósito, elas servem, isso, mostra a utilidade das mesmas, em que situações é que aparece uma, em que situações é que aparece outra, fica claro, porque é que elas estão a aparecer. Como é que são precisas todas para que um ser humano seja íntegro, seja inteiro, e acho que é um filme que ajuda facilmente graúdos e miúdos, a lidarem a aprenderem melhor o que fazer com as suas emoções, não é? Acho que sim, é acho que isto. sim. Sim, acho que hoje já pelo menos a parte mais, a base, não é? Para se poder realmente olhar para as emoções de uma outra forma, acho que nós conseguimos fazê-lo. E também é difícil irmos para outros passos sem realmente termos este dado, não é? Uhum. E partilhem connosco realmente se foi útil e se gostavam de ver mais alguma coisa explorada. Olha, e onde é que tu achas que pode mais amor, ao lidar com as emoções ou acolher as emoções? Olha, eu acho que se calhar mesmo naquela parte de podermos falar connosco e dizer, olha, tu podes estar a sentir isto. Uhum. Eh, Acho que pode mais amor aí, porque nós às vezes temos muita dificuldade em dizer, olha, tu podes estar a sentir isto. Uhum. Eh, e tu? Hum. Eu acho que pode mais amor neste processo de autoconhecimento das emoções, hum, e acho que o caminho para nos tornarmos uma sociedade mais consciente e mais empática passa por cada um de nós também fazer este trabalho individual. Portanto, eu acho que pode mais amor neste deixar de ter medo de pedir ajuda, deixar de ter medo de fazer, de sentir o que estamos a sentir,
e informar-nos mesmo, ganharmos conhecimento sobre isso. E não é conhecimento teórico, é mesmo prático também. Depois podemos ficar presos nesse loop de querer mais informação e a prática é que realmente traz isto para o nosso dia a dia. Acho que pode mais amor aí, nesse processo de ganho de consciência, de assumir a responsabilidade, porque é fácil, mesmo indo para esse espaço de responsabilidade e de autoconhecimento, é fácil que esse espaço se torne um espaço de resistência, não é? E não de amor, como estavas a propor, não é? O amor no Uhum. validar o que estou a sentir, de me Sim. permitir estar assim, de ser humana, de ser vulnerável, não é? Acho que sim, acho que concordo contigo. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.